Hi everyone, how are you doing? Como vocês estão indo, né? Espero que estejam todos bem. Eu estou gravando este vídeo aqui para tirar possíveis dúvidas que alguns tenham ficado, né? Esse aqui é o assunto que nós começamos na semana passada. É um assunto agora, né, já para o nosso segundo bimestre. É um assunto fácil. Eu vou só tentar esclarecer mais no que a gente está focando, né? Talvez vocês tenham assistido a vídeos ou feito pesquisas em sites e é muito bom fazer isso, né? É bom que a gente conhece mais. Eu só vou tentar facilitar aqui trazendo aquilo que nós estamos estudando assim de forma mais específica, já que existem muitos outros verbos modais além dos que nós estamos vendo. Então, o que nós estamos vendo aqui basicamente são essas 5 palavras, certo? O can, may, should, have to e must. Temos outros? Temos, mas estes aqui são os principais. Se você soubesse aqui, você já sabe bastante. Até porque muitos dos outros são substitutivos, existem outros verbos modais que eu poderia utilizar no lugar de alguns que estão aqui, certo? Ou então são formas do passado. Esses aqui é como se fossem os básicos que você precisa saber, a base que você precisa ter em relação ao assunto. É um assunto importante porque é um assunto muito frequente, né, em vestibular também. Então aqui eu deixei uma explicação, né, breve, né? Os verbos modais, eles são considerados auxiliares, né? Auxiliares, eles são, por exemplo, comparados ao verbo to be, né? Eu posso utilizar eles para dar respostas curtas, né, para fazer perguntas, frases negativas, mas eu vou começar falando aqui mais sobre o sentido dos verbos modais, certo? O que é o sentido? A tradução, certo, desses verbos, a tradução mais comum são essas duas aqui, o dever ou poder, certo? Sendo que os dois primeiros se encaixam melhor na tradução poder, e os 3 seguintes se encaixam melhor na tradução dever, certo? Então, can e may ficam melhor traduzidos como poder e os 3 últimos ficam melhores traduzidos como dever. É possível até que eles tenham traduções diferentes, tá? Isso aqui é só uma tradução geral. E mesmo que essa seja a tradução, cada palavra, cada verbo modal, ele pode ser usado em um sentido diferente, em contextos diferentes. O que é isso? Por exemplo, quando eu falo em poder, né, para can, quando eu falo em poder, eu posso estar falando de capacidade, né? Outra palavra poderia ser habilidade, tá? São sinônimos. Capacidade e habilidade vai ser aqui a mesma coisa. Então, se eu disser assim, she can play the piano, ela sabe tocar piano. É uma capacidade que ela tem. Então, eu posso dizer que ela pode, eu posso traduzir melhor como sabe. Foi o que eu coloquei aqui ó, na tradução, não botei poder. Talvez ficasse um pouco estranho, mas pode ser, ela pode tocar piano. Ou a gente costuma falar, ela sabe, quando a gente quer dizer que a pessoa tem a capacidade ou a habilidade de fazer algo, certo? Pode ser uma capacidade física ou intelectual. Quando eu quero pedir permissão, né? A gente já conhece esta famosa frase aqui, can I come in? Can I go to the bathroom? Lembram? Certo? Então, você está pedindo permissão ou dando permissão, certo? Então, você pode usar o can, então é poder do mesmo jeito. Olha a tradução, é a mesma, mas os sentidos são diferentes. Quando eu digo que eu posso tocar piano, eu digo que eu tenho capacidade. Quando eu digo, olha, eu posso sair, meus pais deixam eu sair, ou seja, eu tenho permissão. Eu ainda posso falar em poder com o sentido de possibilidade, probabilidade. Olha, pode chover, pode fazer sol, pode dar certo, pode dar errado, certo? Então, acho que dá para entender que, mesmo que eu tenha a mesma tradução em português, os sentidos são diferentes, certo? Seria um sentido polissêmico, eu tenho vários sentidos ali dentro de uma mesma palavra. E aí, o may, eu não tenho muito o que explicar ele, né? O may, ele é muito parecido com o can, né? A diferença é que eu não posso utilizar o may para indicar capacidade, certo? Existem também assim alguns detalhes em relação às vezes à formalidade, né? Às vezes pode soar mais formal que o outro, mas não é o que eu vou destacar agora, tá? O mais importante é você saber, você conhecer essas palavras, certo? Então, may, né? Eu até usei os mesmos exemplos aqui, justamente porque eles vão indicar a mesma coisa, permissão, possibilidade. Aqui eu tô vendo que eu não coloquei probabilidade, certo? Mas é a mesma coisa, certo? Possibilidade, probabilidade.
Aqui, capacidade no can também pode ser habilidade, são sinônimos, ok? Então, aqui nós temos 3 situações diferentes, certo? O que está aqui ó, em cada linha, porque são 3 situações diferentes. Aqui nós temos só 2. Então, aqui no should, certo? Vamos passar para esses 3. Então, esses 2 primeiros são muito parecidos e agora esses 3, eles também têm, eles são parecidos. Então, aqui, por exemplo, o should ele é utilizado apenas para uma situação, né? Veja que eu não coloquei 3 linhas, né? Como eu fiz aqui no can, certo? Já para indicar que não são 3 situações diferentes, apenas uma. É como aqui, possibilidade e probabilidade não serão coisas diferentes, ainda que a gente saiba que em física, né? Possibilidade e probabilidade não são exatamente a mesma coisa, mas a grosso modo a gente costuma dizer que possibilidade e probabilidade são a mesma coisa, então vamos entender aqui nesse assunto, certo? Possibilidade e probabilidade como sinônimos. Já que conselho, sugestão, recomendação é uma coisa só, são sinônimos, certo? Igual a possibilidade, probabilidade, a capacidade e habilidade, é a mesma coisa. Então, você usa o should para indicar conselho, sugestão, recomendação. Se eu quero dizer assim, olha, você deveria ir ao médico, então o que eu vou fazer? Vou usar o should, certo? É só um conselho, é uma coisa leve. É tanto que a tradução geralmente vai ser não deve, sim deveria, certo? Nessa forma, é uma forma condicional, deveria. Necessidade. Então, uma necessidade é uma coisa mais séria do que um conselho. Então, quando eu digo I have to go now, eu tenho que ir agora. Já percebem que eu também não coloquei dever, mas eu poderia dizer eu devo ir agora, tá? Mas eu estou tentando colocar uma tradução mais natural. E por fim, o must, ele é utilizado somente para 2 situações. Obrigação e dever são sinônimos. Everyone must obey the laws. Todos devem obedecer às leis, certo? É um dever, uma obrigação. Você não tem a opção de não obedecer às leis. E temos dedução, conclusão. Eu deduzo, eu concluo algo quando eu já tenho alguma informação sobre algo. Então, a partir daquela informação, eu vou deduzir outra coisa. Por exemplo, he studied a lot, so he must pass the exam. Ele estudou muito, logo deve passar no exame, né? Ele deve estar bem. Então, é uma conclusão que eu estou tirando a partir de um conhecimento prévio, certo? É uma dedução, uma conclusão lógica. Proibição. Proibição, vocês podem perceber que aqui eu não adicionei palavras novas, como eu falei, só são 5. Essas 3 formas, na forma negativa, elas vão indicar proibição. You can't smoke here. Você não pode fumar aqui, certo? Agora, é lógico que às vezes, por exemplo, que eu não vou dificultar a vida de vocês. É tanto que o que eu coloquei lá no exercício foi em cima disso aqui, né? Mas só pra gente às vezes ver uma coisa e aí não pensar que a gente aprendeu errado, né? Can't aqui, né, ele pode indicar proibição, mas o can't também, né, como ele está aqui na forma negativa, poderia também ser capacidade. Por exemplo, se eu quero falar que você não tem capacidade, eu vou usar o can na forma negativa. Se eu quero falar que você não tem permissão, olha, você não pode ir ao banheiro, you can't, certo? You can't, certo? Então, só para vocês ficarem atentos a isso, porque às vezes a gente está estudando, ou sei lá, a gente vê um texto, vê alguma coisa diferente do que a gente aprendeu, e a gente pensa que a gente aprendeu errado. Não. É porque eu estou tentando não misturar, certo? O que eu cobrei lá na atividade foi em cima disso aqui, certo? Mas é verdade que essas palavras, na forma negativa, também podem ser outras coisas, mas aqui eu estou cobrando desse jeito. Então, se vocês verem o can, o must e o may na forma negativa, vocês vão colocar o que como proibição dentro do nosso contexto, porque eu estou tentando ser bem específica mesmo para não confundir vocês, certo? E é isso, certo? E aqui é a parte da estrutura de frases. Nós temos as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu falei que funciona, eu usei, né, o verbo to be como exemplo. Teve gente que botou o verbo to be nas respostas. Gente, é só uma comparação. A gente tá vendo verbos modais, que são essas 5 palavras. Não era para vocês terem utilizado o verbo to be. Foram poucas pessoas, mas algumas utilizaram. Na verdade, é só para mostrar que ele vai ter as mesmas regras, né? Por exemplo, eu poderia dizer que she e usar o is. She is here. Ela está aqui. Como é que seria ela não está aqui? She is not here. Ela não está aqui. Então, a regra é a mesma. É outra coisa, mas a regra é a mesma. Por exemplo, she can drive a car.
Se eu quero transformar em uma frase negativa, eu vou colocar o not depois do can. Igual eu faria se eu estivesse utilizando o is. She is not. Então, vai ser she cannot. Não usem o is, o am, o are. Não usem o verbo to be. Vocês vão usar o mesmo verbo. Teve gente também que... Aqui estava a frase afirmativa, na hora que foi fazer a negativa, colocou outro verbo modal, como may, o must. Não. Se a frase já tem o can, por que eu vou utilizar outro verbo modal? Eu vou utilizar o mesmo verbo que está na frase. Para fazer a pergunta, o que a gente fazia com esses verbos aqui, o verbo to be? A gente colocava lá na frente, no início da sentença, que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu trouxe o can, que estava aqui, né, para o início. Can she drive a car? Ela sabe dirigir um carro? Por fim, o que é resposta curta? Resposta curta simplesmente é yes, certo? Ou, se a resposta for negativa, eu estou vendo agora que houve um erro de digitação. Isso explica porque teve alguns erros lá, agora que eu estou vendo, haha. Eu não sei porque aqui não saiu o no, né? Era para ter saído o no, do jeito que eu tenho o yes, vírgula. A gente já aprendeu muitas vezes que nós temos também o no, vírgula. Depois vem o sujeito, por exemplo, se a pergunta é com she, o que eu vou usar na resposta? She também, e aqui também she, certo? Sendo que aqui era para ter um no, que eu esqueci, olha, no, vírgula. Depois o verbo modal, né? Se a pergunta fosse com o verbo to be, am, is ou are, estariam eles também na resposta. Como a pergunta é com can, o que eu vou usar na resposta? Can. Se a pergunta fosse com o may, que é outro verbo modal, aqui ia ser may também. Quando é negativa, eu coloco o verbo modal e depois coloco o not, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Para essa semana eu vou passar uma atividade bem simples, que é a atividade do livro, páginas 42 e 44, sobre verbos modais. Vocês podem enviar como vocês quiserem, certo? Se vocês acharem melhor resolver no livro, tirar foto e me enviar, mas enviem pelo Google Classroom, certo? O Google Sala de Aula, não pelo WhatsApp. Da mesma forma como você já tem feito, certo? Quando eu enviar um documento, é melhor que vocês tentem resolver no próprio documento, certo? Teve algumas pessoas, por exemplo, resolveram no caderno, tiraram foto. Talvez tenha sido porque não conseguiram resolver lá no documento, né? Tiveram algum problema em editar. Eu sei que é diferente quando você está usando celular, né? Às vezes a configuração é diferente, então o mais importante é que vocês enviem, mas quando possível resolver dentro do próprio arquivo que eu mandei para vocês, façam isso, certo? Até agora tudo bem, eu já tenho corrigido todos os trabalhos de quem me enviou em forma de doc, em forma de PDF, em forma de imagem, certo? O mais importante é que vocês enviem. Então, para esse do livro, se vocês quiserem, sim, vocês podem resolver no livro e fotografar, ou então resolverem no caderno e fotografar, né? Já que eu não estou enviando nenhum arquivo, eu vou só enviar as páginas do livro, certo? Certo? Então, é isso. Pessoal, até mais.